Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Professora Vanessa aqui com vocês. Espero que esteja tudo bem por aí. Gente, vamos começar mais uma aula hoje, né? Retomando a nossa última aula. Não sei se vocês se lembram, mas estávamos falando sobre ideias principais do texto, como identificá-las. Analisamos também um poema, que geralmente é um texto mais complexo, que as pessoas têm mais dificuldade, mas a gente viu que não tem dificuldade aqui com a gente, né? A gente consegue resolver analisando cada texto de maneira calma, eficiente, centrada. E aí agora a gente vai para a próxima aula, né? Para a nossa aula que vem em seguida daquela que nós falamos de ideias principais, também tidas como ideias centrais dentro do texto. E hoje a gente retoma essa parte sobre ideias principais, ideias centrais, e também falaremos sobre as ideias secundárias do texto. É importante a gente saber identificar tanto as ideias principais e as secundárias, porque são conhecimentos que vão ser cobrados de nós. E aí a gente precisa conhecer muito bem cada um desses elementos dentro do texto. Então vamos lá? Todo mundo animado aí, firme e forte, pensando aí de maneira estratégica, porque vai dar tudo certo. A gente já falou sobre isso e tá tudo bem, vai dar tudo certo, a gente tá aqui para isso. Então vamos lá. Nós temos um slide hoje um pouquinho diferente do anterior, né? Aquele era do menino, falando a relação dele com a natureza e tudo mais, né? E agora nós vamos aí para esta parte, né? De ideias centrais e ideias secundárias. E por quê? Por que a gente precisa aprender a identificar essas ideias dentro do texto? Poxa, quando a gente fala em análise de tema, é super importante pensar nesse sentido, né? Como é que a gente vai identificar um tema de um texto, uma questão que vai ser cobrada acerca do texto, se a gente não tem esse domínio em relação às ideias centrais, às ideias secundárias do texto? Então é essencial desenvolver essa habilidade para a gente poder primeiro identificar as ideias centrais. Sem as ideias centrais, é claro que a gente não vai conseguir encontrar as ideias secundárias. Como? A gente vai aprender a identificar num texto informativo hoje, tá? A gente analisou um poema, a gente vai pensar agora num texto informativo. E agora, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai reunir essas ideias centrais para desenvolver um resumo do texto. É importante a gente ter em mente esse diálogo, como eu venho falado para vocês, com o texto, né? Dialogar a respeito do texto. Então vamos prosseguir. Vai dar tudo certo. Já deu, né, gente? Então, por quê? As ideias centrais são as principais ideias que o autor daquele texto, que nós estaremos analisando, né, diante da prova, diante das nossas aulas, ele está tentando estabelecer dentro do texto. Mas por que você precisa saber identificar essas ideias? Primeiro, porque elas ajudam você a aprender a identificar informações importantes. Essa habilidade de identificação, ela é vital para a compreensão da leitura. Se você puder identificar a ideia principal, com certeza você vai entender melhor o texto. Você vai conseguir analisar, dialogar, fazer aquela leitura analítica como nós temos falado nas últimas aulas. E terceiro, porque elas facilitam para que você tenha um resumo do texto, né? Seja na situação cotidiana de sala de aula, ou seja na própria aula, numa própria prova, você precisa ter um resumo daquilo que é tido ali como principal e como secundário, um elemento-chave ali daquele texto, tá bom? Então vamos prosseguir. Como nós vamos fazer isso? Essas habilidades vão ser ali determinantes, né, para a gente identificar as ideias centrais e as ideias secundárias. Então a gente vai precisar analisar o quê? Analisar o título e subtítulo. Isso é muito importante, porque o título é diferente de tema, mas a gente consegue analisar em relação ao título a temática, porque não tem como você criar um título de um texto, seja quem for que tenha criado, não tem como criar um título de um texto sem falar do tema do texto, da temática do texto. Então eles darão
os títulos e os subtítulos, quando existirem, né, os subtítulos, dicas sobre o tópico que vai ser tratado e as ideias do autor. Então a gente já vai ter ali um norte sobre o que o texto vai tratar. Aí, o que é importante? A gente destacar. É claro que em momentos de prova a gente não vai estar com marca-texto nem nada do tipo, mas você pode sublinhar e deve sublinhar as partes do texto, aquelas partes que você... Nossa, essa aqui é a ideia central. E aí, uma dica para vocês. Como eu não tenho 2 marca-textos, eu não tenho uma cor diferente para fazer esse destaque, o que a gente pode fazer? Você pode adotar estilos de marcações pessoais, por exemplo. E algo que eu acho que é a ideia central do texto, eu não vou simplesmente sublinhar, eu vou fazer como se fosse um retângulozinho naquela expressão, naquela palavra ou naquele trechozinho. Então, use marcações diferentes para que você possa se identificar e ganhar tempo com isso na leitura analítica do texto. Por exemplo, eu quero aqui destacar para mim a ideia central. É a expressão que está destacando aqui o que eu preciso. E aí eu venho aqui, e faço isso. Tá vendo? Eu fiz uma marcação um tanto quanto diferente. Não, isso aqui é uma ideia secundária e eu venho e faço outra marcação. São exemplos para que vocês possam entender aquilo que eu estou dizendo, né? De marcar no texto com marcações pessoais. Não, eu não quero fazer esse retângulozinho, eu quero fazer ondinhas. Então, fica a seu critério, mas comece a usar marcações pessoais. Você vai usar na hora da prova, na escola, vai usar no próprio dia da prova, aqui resolvendo as nossas questões, tá bom? Resolvendo as questões que vocês têm aí, as listas. Então, comecem a fazer isso. E vocês verão que isso terá um impacto significativo na hora de voltar naquela parte específica do texto. Então, é importante fazer essas marcações. E essas informações, elas aparecem relacionadas ao título e elas se repetem, né? Quando é relacionado ao tema, essas expressões se repetem, é claro, com sinônimos, né? Com palavras semelhantes, mas essas informações, elas vão se repetindo ali, né? Porque são termos específicos do texto. E aí, preste sempre atenção à primeira e à última frase do primeiro e do último parágrafo. Geralmente, não necessariamente essas frases, mas no primeiro parágrafo e no último parágrafo, deve-se, né, pensando em relação ao texto mais informativo, coerente, na introdução a gente precisa apresentar a temática, não tem como não fazer isso. E na conclusão a gente acaba retomando a temática para fechar esse texto, tá bom? Então fiquem atentos, cuidado. Dicas aqui, né? Uma dica para nós. Os textos informativos, eles costumam ter uma ideia central definida e clara. Então é mais fácil de identificar essa ideia, tá bom? Então vamos lá. E aí, quando a gente pensa em identificar as palavras-chave e o tópico central desse texto, tenta usar essa fórmula para identificar primeiro a ideia central, a ideia principal, o assunto do texto e o que o autor quis dizer com aquilo. E aí a gente chega à ideia central do texto, que geralmente está ali no primeiro parágrafo. É claro que um texto ele pode ter mais de 2 ideias centrais. Geralmente, quando a gente pensa em textos, né, informativos, eles sustentam uma ideia, né, destacam ali uma ideia, mas é claro que pode ter um texto que tenha mais de uma ideia, tudo bem? Mas basta seguir a fórmula, essas dicas que vai dar tudo certo. E agora vem a pergunta relacionada às nossas aulas, né? O emojizinho. E as ideias secundárias? Como é que a gente faz para identificar? Na aula anterior, a gente falou bastante das ideias centrais. E hoje acabamos retomando também as ideias centrais. Mas e as ideias secundárias, como é que a gente vai encontrar? E aí a gente precisa se perguntar, poxa, por quê? Por que encontrar as ideias secundárias? Elas complementam e detalham as ideias principais. Mas por que você precisa saber identificá-las? Primeiro porque está lá no edital, né, da prova que nós iremos fazer. E depois tem algumas outras informações aqui, porque elas enriquecem o texto, complementam e detalham as ideias principais. Então são informações
que não são aquelas principais, mas que são importantes para o entendimento do texto. E as questões, elas costumam explorar essa parte também, porque às vezes a ideia principal é algo mais fácil de identificar. Mas as ideias secundárias, elas estão ali para complementar, de repente para argumentar sobre algo, então detalhar uma ideia que já foi explicitada como central. E aí, por que também? Fornecem detalhes e informações complementares que ajudam a consolidar o entendimento do texto, que é o que a gente tem dito. E aí, de forma geral, formam uma interpretação mais precisa e completa do texto em questão. Não fico limitada só àquela superficialidade do texto, mas eu entendo profundamente o que o texto está querendo dizer, o que o autor quis dizer com a escrita daquele texto, com a divulgação daquele texto. Então, entendemos aí os motivos. E aí vem a questão, como nós vamos identificar essas ideias secundárias? Após identificarmos as palavras-chave, o tópico, e aí, pensando lá na identificação da ideia central, você parte para essa nova fórmula. Quais são as informações adicionais que estão relacionadas àquela ideia central? Percebam, as ideias secundárias estão atreladas às ideias centrais, as principais, não tem como. Primeiro eu identifico a ideia central, a ideia principal e depois eu parto para as ideias secundárias, tudo bem? Então, quais são essas informações adicionais que estão relacionadas à ideia central? Como elas complementam a ideia principal do texto? E aí eu chego às ideias secundárias, muito bem. É claro que um texto, geralmente, ele vai ter muito mais de uma, né, gente? Mais de duas e informações secundárias, mas nós vamos identificar cada uma delas. Agora, nesse próximo slide, né, a gente vem a uma prática. Nós vamos aí ler um texto usando essas ferramentas que eu falei para vocês, né? É claro que aqui vai ser mais difícil, faz uma pausa aí no texto antes de eu realizar a leitura com vocês, circulando os principais termos e a ideia. Destaque a primeira e a última frase do início e do término dos parágrafos, né? E aí lembre-se das dicas que nós estamos aqui falando sobre elas. Analise os títulos e subtítulos quando houverem. Eles darão a vocês dicas sobre os tópicos e as ideias do autor, as ideias principais. Destaque palavras-chave do texto, elas geralmente aparecem em títulos, se repetem ou são termos específicos do conteúdo tratado. Preste atenção à primeira e à última frase dos parágrafos de introdução e de conclusão. Os textos informativos, eles costumam ter uma ideia central, definida, clara, sendo fácil, assim, identificar as secundárias, aquelas que complementam, que dão mais detalhes sobre aquela ideia principal. Peraí, gente, só um pouquinho. Deixa eu só achar aqui. Ixi. Peraí, gente, só um minutinho. Agora eu me perdi aqui. Vamos lá. Aprendizado ao ar livre. Os educadores tiveram que ser criativos com espaços de aprendizado nos últimos anos para manter os alunos saudáveis. Muitos optaram por aulas ao ar livre. Em vez de mesas, os alunos se sentam em troncos de árvores ou toalhas espalhadas pelo gramado. O aprendizado centrado na natureza está sendo adotado por escolas em todo o país. Os benefícios são significativos. No entanto, fornecer educação ao ar livre pode ser difícil para algumas escolas. Olha, aprendizado ao ar livre. Então, a gente vê uma nova forma de se ensinar. E aí, olha só o que a gente está falando. Que os educadores, eles tiveram de ser criativos, né, para inventar esses espaços e tudo mais.
Muitos optaram, não foram todos, mas muitos optaram por aulas ao ar livre, que inclusive é o título do texto que nos encaminha para a ideia central. Então, qual é a ideia central? Um ensino diferente, um aprendizado ao ar livre, as crianças jovens aprendendo ao ar livre, diferente de um espaço limitado da sala de aula. E aí, temos algumas informações adicionais aqui, além dessa principal. E aí é para manter os alunos saudáveis. Deixa eu ver, gente, se tá tudo certo aqui, peraí. Tá. Aí vamos lá. Os alunos sentam em troncos de árvores ou toalhas espalhadas pelo gramado. E aí tá falando das aulas ao ar livre. Olha só, que legal. É claro que lá em cima também tá falando assim, para manter os alunos saudáveis. Está sendo adotado esse estilo por escolas em todo o país. Aí vai falar dos benefícios. Pode ser difícil, embora tenha os benefícios, pode ser difícil para alguns, né? Para algumas escolas. Felizes na natureza. A aula ao ar livre faz bem para os professores e alunos. Pesquisas dizem que os alunos demonstram uma autoestima maior e habilidades sociais mais fortes ao aprenderem ao ar livre. É claro, faz bem tanto para os professores quanto para os alunos. E aí, olha só, os alunos demonstram uma autoestima maior e habilidades sociais mais fortes ao aprenderem ao ar livre. Então, tem a ver com a habilidade social e autoestima, como se enxergam, né? Os alunos também provaram que essas aulas deixam os alunos mais calmos e focados. Olha só, que interessante. Os professores concordam com os alunos, né? Muitos dizem que os alunos exibem um comportamento melhor, causando menos problemas de disciplina. Então, esse comportamento melhora e tem menos problemas de disciplina. A gente tá ficando, né? Ficando essas coisas todas bonitinho assim, não, mas releva, gente. No seu, você faz bem bonitinho na hora da prova. Professores e alunos, de maneira geral, concordam que os espaços ao ar livre contribuem para o aprendizado. Então, todos concordam com essa informação, que é a ideia central. E aí, espaço e dinheiro, subtítulo aqui. Essa parte vai falar de felizes na natureza, e aí a gente chega à conclusão que são tanto os professores quanto os alunos. E agora vem o subtítulo falar de espaço e dinheiro. Um programa educacional ao ar livre deve ser planejado com atenção. Há muitos problemas a serem considerados, como a compra de equipamentos adequados para o ar livre. Tem que ser algo planejado. Em dias de calor forte, por exemplo, ainda mais a gente aqui em Brasília, né? Chega agosto, setembro, enfim. As escolas precisarão fornecer chapéus e proteção solar para os alunos, por exemplo. Não dá para levar os alunos sem tudo isso, sem esses recursos, né? Além disso, os alunos precisam de espaços cobertos e frescos para que ocorra um aprendizado de qualidade. Espaços cobertos e frescos. Portanto, novas estruturas amigáveis à natureza devem ser construídas, né? Pensando em estruturas de escolas que tenham suporte para esse tipo de aula. Os professores também precisarão de treinamento. Olha que importante, a gente vai precisar de novas estruturas e... Deixa eu corrigir aqui. Novas estruturas e os professores precisarão de treinamento para gerenciar esse tipo de aula, que não é uma aula tradicional, no espaço tradicional. Essas tensões financeiras podem forçar as escolas a nunca considerar o aprendizado baseado na natureza. Poxa, essa parte financeira acaba deixando que algumas escolas, né, não optem por isso, porque não tem condições, né, para conseguir tudo isso. Tá, então essas tensões acabam preocupando, né, forçar as escolas a nunca considerar o aprendizado baseado na natureza. Os benefícios da educação ao ar livre são evidentes, mas gastos serão inevitáveis. Com uma nova implementação, é claro que precisa de investimento. Em última análise, as escolas devem decidir se o retorno do aprendizado é mais importante,
Olha, é uma decisão da escola. É mais importante do que as despesas necessárias. E aí nós temos a última frase do último parágrafo. E aí a gente tem no parágrafo lá primeiro, né, de introdução, falando sobre a criatividade dos educadores com os espaços de aprendizado, para manter os alunos saudáveis, tá? Vamos lá, analisamos o texto, fizemos as marcações. E agora, vamos lá, a gente falou já fez essa parte de exercício aqui, a gente já identificou as expressões-chave, né? O que trata, as ideias centrais, as ideias secundárias e tudo mais, tá bom? Se você tiver um tempinho aí em casa, é claro, você vai anotar isso num papelzinho, tá? De maneira organizada, ir treinando, lê, faz a pausa no vídeo e tudo mais. Gente, eu tô um pouquinho resfriada, tá? Por isso que me perdoem essa voz fanha e tudo mais. E aqui, nós vamos para uma revisão, né? É claro que a gente vai ainda resolver as questões do texto que a gente acabou de ler, mas nós vamos revisar aqui algumas informações, né? De como identificar as ideias secundárias e as ideias centrais em um texto informativo. Primeiro, procure a ideia central destacando palavra-chave. Nesse caso desse texto ficou fácil porque o próprio título nos leva, né, a um modo de aula diferente, né, um espaço ao ar livre, termos acadêmicos e destacando a primeira e a última frase da introdução e da conclusão do texto, como a gente fez. Use a fórmula e as palavras do próprio autor para identificar a ideia central. Ele traz a visão aqui tanto dos alunos quanto dos professores, o autor desse texto, né? E é alguém que está fora dessa história. Por fim, identifique um detalhe, uma informação complementar que serve para enriquecer a ideia principal. A gente viu ali as informações complementares, né? Marcamos ali. Ela fornece mais detalhes, explicações ou exemplos que sustentam a ideia principal. Mas a gente viu a questão do investimento, de recursos, né? De deixar os alunos mais calmos, explicando melhor tudo isso. Então, agora que a gente já leu o texto, vamos à nossa questão, gente? Só um pouquinho. Vai fazendo as pausas aí, tá? Para você ir identificando. Este conteúdo e o da aula anterior não são conteúdos difíceis, né? Como a gente pode perceber. É claro que o treino e tudo mais é que vai nos levar a essa perfeição, né? De como identificar, e aí no final do curso vocês vão estar super bem nesse quesito, porque nós estamos resolvendo também nas nossas aulas, né? Questões sobre isso, ideia principal, ideia secundária. E aí, não só isso e todos os outros conteúdos que nós já vimos até agora. E aí tá, vamos lá. Vamos analisar duas questões aqui, a princípio, sobre o texto que a gente leu. Então, vamos lá. Qual é a ideia principal do texto? Vamos lá analisar as opções. Lembra daquele esqueminha de ir eliminando as opções. Mostrar que estudar na natureza é obrigatório em todas as escolas? Não, gente, a gente viu que nem todas as escolas vão ter condições para isso, tá lá no texto. Então, a letra A não pode ser, já está fora. B, informar que a educação ao ar livre traz benefícios, mas também exige planejamento e investimento. Poxa, a gente viu a parte do felizes, né? E viu a parte das partes financeiras, né? E tudo mais. Então, deixa eu saber aí, parece ser a nossa resposta. Explicar na letra C como construir salas em florestas. Falou-se sobre florestas? Não, né, gente? Tá fora. Convencer os alunos a não estudarem em dia de calor. Pelo contrário, a gente viu lá que as escolas vão fornecer materiais, recursos para que os alunos possam estudar também no calor. Mas não de que eles não vão estudar, né? Por favor. Então, gabarito, letra B. Espero que todo mundo tenha acertado. Essa aqui acho que tá bem tranquila. Então, a ideia principal deste texto é essa. Informar que a educação ao ar livre traz benefícios, mas também exige planejamento e investimento. Eu falei tudo, né, na leitura para a gente poder resolver as questões também, senão fica muito fácil, né? Vamos à questão 2. A intenção principal do autor
Ao escrever o texto agora a gente está falando de intencionalidade. Qual foi a intenção do autor escrever esse texto? Criticar os alunos que não gostam de estudar ao ar livre? Foi criticar a intenção dele? Claro que não, né, gente? Foi alertar sobre os perigos da exposição ao sol durante as aulas? Poxa, o objetivo dele não foi esse. Foi relatar as dificuldades que impedem o uso de livros em espaços externos. Não foi, ele não falou sobre essa dificuldade. Vamos ver a D, gente, só sobra ela. Apresentar os prós, os benefícios e contras, as partes negativas, os desafios do ensino ao ar livre, para que as escolas possam refletir sobre sua implementação. Muito bem, fechadinha, certinha a nossa opção letra D. 3, vamos à terceira questão, gente. Uma das ideias secundárias, aí aqui chegou a parte que nos interessa, que é a parte, né, das ideias secundárias da aula de hoje. Aí ele tá falando que uma das ideias, porque, claro, que tem mais de uma ideia secundária, como a gente viu. A educação ao ar livre substitui totalmente a sala de aula tradicional. Não é essa substituição total, em alguns momentos. Os professores não gostam de ensinar. Gente, poxa, falaram que os professores viram que tem coisas positivas, né? E que eles precisam se adequar, mas não falou que eles não gostam de ensinar ao ar livre. A educação ao ar livre traz benefícios sociais e emocionais para os alunos. A gente marcou lá no texto, você se lembra? Deixa eu voltar lá para que vocês vejam. Peraí, gente. Tenham paciência, mas vai dar tudo certo. Ai, voltei demais. Né? Ops. Gente, sejam pacientes. Mas marcamos aqui, ó. Aqui. Ó, os alunos aqui, felizes na natureza. Aqui, gente, ó, os alunos demonstram autoestima, bem aqui, maior e habilidades sociais mais fortes ao aprenderem ao ar livre, super comprovado. E marcamos ali dentro do texto. Vamos ver a letra D? Os alunos devem estudar sozinhos na natureza. Gente, fala sobre isso, os alunos estudarem sozinhos, nada a ver, né? Os professores vão acompanhá-los. Então, letra C, o nosso gabarito. Qual elemento do texto apoia a ideia de que as aulas ao ar livre melhoram o comportamento dos alunos? Aí aqui vamos pensar que uma ideia que apoia que as aulas ao ar livre melhoram o comportamento dos alunos. A gente viu isso lá no texto. Letra A. As escolas devem decidir o que é mais barato. Claro que não. Pesquisas dizem que os alunos demonstram autoestima maior. Tá, deixa aí. Fiquei na dúvida, não sei se é essa daí. Os professores dizem que os alunos causam menos problemas de disciplina. Opa, uma fala de problemas de disciplina e a outra de autoestima. E a D, os alunos devem trazer suas próprias toalhas. Não, né, gente? Então, olha só. Ficamos entre a B e a letra C. Só que aqui tem um detalhe. Você volta ao comando da questão e analisa o que está sendo pedido. Ele está falando ali no comando de melhorar o comportamento. O comportamento tem a ver com disciplina ou com autoestima? Tá mais ligado à disciplina, né? Então, nosso gabarito, letra C, tá vendo? Ficar em dúvida, faz isso, gente. Volta ao comando e aí você vai ter certeza do que está sendo pedido ali naquele texto. Vamos à próxima questão. Questão 5, né? Um dos desafios mencionados no texto, que serve como ideia secundária, aí vamos lá, desafios, é importante marcar também no enunciado, e serve como ideia secundária, porque aí a gente vai achar a resposta que atende a esses critérios. Aí olha só, a dificuldade de ensinar gramática na natureza. Gente, alguém falou de gramática no texto? Claro que não, extrapolou, hein? A falta de interesse dos alunos, não, pelo contrário, fala lá que eles tiveram mais interesse.
A necessidade de investimento em estruturas adequadas e treinamento de professores. Marcamos isso, né, gente? Estruturas adequadas e treinamentos. Talvez seja a nossa resposta. Vamos olhar a D. A preferência dos alunos por atividades físicas. Não se fala de atividades físicas. Então, letra C, fechadinha, tudo certo. Vamos à última, a questão de número 6. A frase, essas tensões financeiras, tensão é algo que gera conflito, né? Essas tensões financeiras podem forçar as escolas a nunca considerar o aprendizado baseado na natureza. Tensões financeiras, forçar as escolas a nunca considerar o aprendizado baseado na natureza serve para, vamos lá, contrariar os benefícios do ensino ao ar livre? Não, não é contrariar. Introduzir a opinião dos alunos, essa é a opinião dos alunos? Não. Reforçar a ideia principal de que a natureza não ajuda? Não, não é sobre isso. Não é que a natureza não ajude. Apresentar uma limitação importante para a adoção do ensino ao ar livre. Isso, gente, olha só que legal. Apresentar uma limitação. Que limitação é? Essas tensões financeiras, parte de preocupação financeira com os gastos. E aí, essa foi a nossa última questão da nossa aula de hoje. E assim, tá vendo que foi bem tranquilo? Eu acho que tá todo mundo bem afiadinho em relação a tudo isso. Foi tranquilo demais e a gente tá igual aos Minions, gente, super feliz da vida porque a gente conseguiu resolver as questões. Foi tranquilo, não é um conteúdo difícil, mas se preciso for, volte, assista novamente a aula, resolva as questões, tire suas dúvidas, manda mensagem, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado. A gente fica por aqui pela aula de hoje. Desejo para vocês um ótimo dia, excelente estudo para vocês. Tchau, tchau, pessoal!